O local de descanso final da antiga rainha egípcia Nefertiti pode finalmente ter sido descoberto graças aos avanços da tecnologia moderna. Por 3 milênios ela tem sido o rosto da beleza antiga, o icônico busto de Nefertiti, esculpido em perfeita imobilidade. Mas essa imagem é uma mentira. Este é o local onde o busto de Nefertiti foi originalmente criado. Ela mesma pode ter aprovado esta imagem, mas na verdade não temos ideia de como ela era na vida real. Uma máscara de propaganda que oculta um dos maiores crimes da história. Seu corpo nunca foi encontrado, seu nome sistematicamente apagado. A história verdadeira, escrita em ossos fragmentados e câmaras secretas, revela não uma deusa, mas uma rainha que desapareceu. O reinado da rainha Nefertiti e de seu marido, o faraó Akhenaton, marcou o período mais volátil da história egípcia, conhecida como a Era de Amarna. Essa dinastia abandonou radicalmente os antigos deuses, escolhendo em seu lugar o culto exclusivo ao disco solar, o Aten. Essa revolução teológica desencadeou uma instabilidade profunda, que acabou não em uma transição pacífica, mas em uma campanha sistemática de obliteração conhecida como Damnatio Memoriae. As forças que restauraram a ordem tradicional no Egito buscaram apagar a família de Amarna da memória, uma purga que deixou um rastro de corpos mumificados e mistérios não resolvidos. A história verdadeira, escrita em ossos fragmentados e câmaras secretas, revela não uma deusa, mas uma rainha que desapareceu. O veredito genético. Por décadas, a busca global pelos restos de Nefertiti concentrou-se no Vale dos Reis, focando em vários corpos anônimos descobertos em depósitos reais. Uma candidata proeminente foi a múmia feminina conhecida como a Dama Mais Jovem, ou KV-35 Igureli, encontrada na tumba de Amenófis II. Ela não tinha identificação, estava mal preservada e não possuía as insígnias esperadas de uma grande esposa real. Mas a especulação persistia de que ela seria a rainha desaparecida. I think this one. Sure. See if we're lucky. I think so. We will be lucky. Essa teoria foi dramaticamente desmontada em 2010, quando a ciência forense entregou um perfil genético que redefiniu toda a árvore genealógica de Amarna. Um estudo marcante de DNA, publicado no Jornal da Associação Médica Americana, estabeleceu a parentela definitiva de Tutankhamon. Os resultados foram chocantes. A dama mais jovem foi conclusivamente identificada como a mãe biológica de Tutankhamon. Mais criticamente, a análise determinou que ela também era irmã completa de Akhenaton, pai de Tutankhamon, identificado como a múmia masculina em KV-55. Burckhardt tried his best to hide the beauty of the statue. Isso estabeleceu que o jovem rei era produto de uma união de irmãos de primeiro grau, uma forma extrema de consanguinidade praticada para preservar a pureza divina da linhagem sanguínea. Esse perfil genético fornece a resposta final sobre a identidade de Nefertiti. A dama mais jovem não é a rainha desaparecida. KV-35 Igberuaeli foi comprovadamente filha de Amenófis III e da rainha Ti. Nefertiti nunca foi registrada com o título de filha do rei, exigido por essa linhagem, excluindo-a, portanto, de ser a mãe de Tutankhamon. Os resultados do DNA asseguraram a relação da múmia com a família de Amarna, mas confirmaram que ela era alguém completamente diferente, provando que a identidade da verdadeira mãe de Tutankhamon, uma mulher real de grande poder, havia se perdido na história por milhares de anos. Mas mesmo que já não possamos nomeá-la, a ciência ainda pode nos mostrar como ela morreu. E essa história é muito mais brutal do que alguém esperava. As evidências do assassinato. Enquanto a identidade da dama mais jovem permanece um enigma histórico nomeado, as evidências forenses obtidas de seus restos pintam um quadro assustador de sua morte, sugerindo que seu falecimento não foi natural, mas político. As tomografias computadorizadas revelaram várias lesões, incluindo danos em seu torso, provavelmente causados por ladrões antigos. No entanto, o traumatismo em sua cabeça foi direcionado e violento. As tomografias mostraram uma ferida massiva no lado esquerdo de seu rosto, quebrando sua mandíbula e osso da bochecha. Especialistas forenses determinaram que essa lesão ocorreu perimorte, no momento da morte ou por volta dele, e provavelmente foi fatal. Os especialistas notaram que o dano sugere que ela foi atingida com um objeto contundente. But frankly, Seti has had quite a lot of work done.
refletindo o tipo de execução direcionada associada a conspirações palacianas no mundo antigo. Essa descoberta sugere fortemente que a mãe de Tutankhamon, um elo vital ao trono, não foi uma vítima de peste ou doença, mas sim uma vítima da violência. Ela morreu jovem, por volta dos 25 anos, durante a caótica mudança de poder após o colapso da Revolução de Akhenaton. Seu fim brutal destaca o ambiente político implacável dos últimos anos da dinastia, onde os inimigos do legado de Amarna estavam preparados para usar força letal para suprimir a linhagem real remanescente e restaurar a ordem religiosa tradicional. A imagem de uma jovem rainha, a mãe do rei, assassinada violentamente e enterrada anonimamente e de forma descuidada, conta uma história de traição e apagamento rápido e implacável. Se uma jovem mãe real pôde ser silenciada tão completamente e quanto a mulher mais poderosa de todas, para entender o desaparecimento de Nefertiti, temos que seguir não seu corpo, mas seu nome em transformação. O faraó com um nome feminino. A busca pelo destino de Nefertiti deve, portanto, pivotar de seu corpo para sua identidade política. Nefertiti desaparece do registro histórico por volta do 12º ano dos 17 anos de reinado de Akhenaton. Não há registro de sepultamento, nenhum funeral de estado e nenhuma inscrição marcando seu fim. Esse silêncio abrupto fomentou uma das teorias mais intrigantes da egiptologia. Nefertiti não morreu, mas ascendeu, transformando sua identidade política para sobreviver à crise sucessória. Acadêmicos, incluindo Nicholas Reeves, postulam que Nefertiti assumiu o mais alto cargo, governando como uma subsequente faraó feminina sob o nome real Ankh-Khepera-Nefer-Neferuaten. Essa transformação não foi sem precedentes, mas refletiu uma necessidade política desesperada. Com o sucessor masculino de Akhenaton possivelmente fraco demais, ou Tutankhamon muito jovem, Nefertiti, já a figura mais poderosa na corte real, era a única qualificada para gerenciar a crise em espiral e tentar uma transição rumo à estabilidade. A teoria de que Nefer-Neferuaten foi um rei-mulher é fortemente sustentada por evidências epigráficas convincentes. Inscrições associadas a esse misterioso faraó mantêm traços e epítetos femininos gramaticais, notadamente Akhet-en-Hayes, que se traduz como eficaz ou benéfico para seu marido. O egiptólogo francês Marc Gabold e outros confirmaram que vários objetos recuperados do túmulo de Tutankhamon originalmente apresentavam inscrições com cartuchos contendo esse epíteto feminino específico, pertencendo claramente a uma governante feminina que reinou brevemente após Akhenaton, mas mesmo uma rei-mulher só pôde segurar o colapso por tanto tempo. Quando o breve reinado de Nefer-Neferuaten vacilou, o caos completo da sucessão finalmente destruiu a dinastia. O caos da sucessão. O breve reinado de Nefer-Neferuaten foi seguido pelo governo do jovem Tutankhamon, cujos próprios preparativos funerários revelam a extensão total do colapso da dinastia. Seu túmulo, KV62, é notoriamente pequeno e menos decorado do que os dos faraós anteriores. Isso levou os especialistas a concluir que se tratava de um túmulo não real, apressadamente reaproveitado para o jovem rei após sua morte súbita. A administração estava tão paralisada pela crise de sucessão que não dispunha de tempo nem recursos para um funeral real adequado. A evidência dessa desesperança está literalmente fundida em ouro. Um número significativo dos tesouros espetaculares encontrados dentro de KV62, each with these strange-looking animal heads and elongated bodies, incluindo um peitoral de ouro da deusa Nut, não foi originalmente feito para Tutankhamon. Esses objetos foram reutilizados de sepulturas anteriores, com os cartuchos da faraó feminina Nefer-Neferuaten cuidadosamente esculpidos e substituídos pelos de Tutankhamon. Essa apropriação em larga escala confirma que a administração real estava enfrentando enormes dificuldades para reunir equipamentos funerários suficientes durante as mortes reais sequenciais. A turbulência política não terminou com a morte de Tutankhamon aos 19 anos. Sua viúva, Anjesenamon, filha de Nefertiti, escreveu uma carta extraordinária ao poderoso rei Hitita Suppiluliuma I. Ela implorou para que ele enviasse um de seus filhos para se casar com ela e se tornar o novo faraó, afirmando que não tinha herdeiros masculinos adequados. Esse pedido, registrado nos arquivos hititas, desencadeou uma crise internacional.
o príncipe enviado pelos hititas, Zananza, foi assassinado a caminho do Egito. Esse ato de violência, cometido por facções egípcias desconhecidas, provavelmente oficiais poderosos como Ai ou Horemheb, selou o destino da linhagem de Amarna, indicando que a supressão do legado de Nefertiti foi rápida, brutal e alcançou os mais altos níveis da corte egípcia. E ainda assim, mesmo após o extermínio da linhagem, uma pergunta recusava-se a morrer: onde esconderam Nefertiti? Séculos depois, essa pergunta mudaria dos pergaminhos empoeirados para as próprias paredes do túmulo de Tutankhamon. A caçada pela Câmara Invisível. As evidências políticas e forenses sugeriam um complô oculto, mas os arqueólogos se concentraram por anos em uma descoberta física espetacular: o próprio túmulo de Nefertiti. Em 2015, o egiptólogo Nicholas Reeves propôs que a modesta KV-62 de Tutankhamon era apenas a antecâmara de um túmulo maior, intacto, escondido atrás das paredes decoradas, provavelmente pertencente a Nefertiti. A hipótese de Reeves surgiu a partir de varreduras digitais de alta resolução das paredes da câmara funerária, onde ele identificou leves traços lineares sob o reboco, que interpretou como fantasmas de duas portas bloqueadas e não reconhecidas. Essa teoria ganhou impulso inicial quando uma pesquisa com radar de penetração no solo, RPS, realizada por um especialista japonês em 2015, indicou reflexos compatíveis com duas cavidades distintas além das paredes. A possibilidade de encontrar a sepultura de Nefertiti intacta, a poucos centímetros da máscara dourada do seu enteado, causou uma onda de entusiasmo mundial. No entanto, a comunidade científica exigiu provas conclusivas. O Ministério das Antiguidades do Egito encomendou uma rigorosa terceira pesquisa por RPS em 2018, conduzida por uma equipe multidisciplinar de Turim e Cairo. Essa investigação definitiva utilizou 3 diferentes sistemas de radar em uma ampla faixa de frequências, penetrando na rocha a profundidades de 3 a 4 metros. Após extensa análise, os resultados foram inequívocos. A existência de câmaras ou corredores ocultos imediatamente adjacentes ao túmulo de Tutankhamon não é apoiada pelos dados do radar de penetração no solo. O relatório científico concluiu que os resultados positivos anteriores provavelmente foram artefatos do ambiente difícil do túmulo, gerados por sinais fantasmas ou reflexos incorretos criados pela camada de ar entre as antenas e as paredes irregulares e rebocadas. A resposta da rocha foi determinada como homogênea, sem evidências de paredes artificiais ou vazios. A hipótese da câmara oculta KV-62, antes celebrada como a descoberta do século, foi definitivamente rejeitada, forçando a busca pelo local de descanso final de Nefertiti a continuar em outro lugar. Se seu túmulo não estava escondido atrás das paredes de Tutankhamon, died young, far younger than they would have expected. Então, o único vestígio certo de Nefertiti não estava sob a terra. Ele estava nos olhando por trás do vidro do museu. A máscara da propaganda divina. Enquanto o corpo e o túmulo da rainha permanecem ocultos, o mundo ainda guarda seu rosto idealizado, o busto de calcário alojado no Neues Museum de Berlim. Criado pelo escultor-chefe Thutmose, esse busto é amplamente considerado uma obra-prima da arte antiga. Contudo, mesmo esse símbolo da perfeição esconde uma profunda enganação. Uma descoberta crucial foi feita durante uma tomografia computadorizada do artefato em 2009, que revelou que o busto foi construído com uma estrutura interna complexa. Sob a famosa camada externa de estuque pintado, Thutmose esculpiu um rosto de calcário no núcleo. Essa face interna era mais naturalista, apresentando sutis rugas ao redor da boca e das bochechas, e um nariz ligeiramente mais proeminente. A camada externa de estuque foi aplicada com precisão cirúrgica para suavizar essas pequenas imperfeições, criando a imagem simétrica e eternamente jovem que conhecemos hoje. Essa idealização não foi apenas uma escolha artística, foi um ato deliberado de projeção política, transformando a rainha numa imagem de perfeição divina e infalível. Durante a turbulenta Revolução de Amarna, quando o império estava instável e os deuses tradicionais foram proibidos, a família real precisava projetar uma autoridade inabalável. O busto foi desenhado para garantir que a rainha apresentasse uma fachada necessária de estabilidade e poder feminino divino.
tornando-se menos um retrato da mulher real e mais uma peça magistral de propaganda política destinada a administrar um império em colapso. O rosto mais bonito da história, ao que parece, foi cuidadosamente elaborado para esconder a realidade complicada e, em última análise, violenta da mulher que o usou. Tire a pintura, e até mesmo seu retrato é uma mentira. Tire os mitos, e o que resta não é uma rainha de conto de fadas, mas um desaparecimento cuidadosamente orquestrado que ainda persiste. O silêncio duradouro. Nefertiti continua sendo a ausência mais construída do Egito. Ela não é a mulher mais jovem, cujo rosto despedaçado revela a violência da época, e não estava escondida atrás do túmulo de Tutankhamon. Clearly, this would have been a terrifying experience. Até mesmo seu famoso busto é uma ilusão editada, um rosto interior, mais humano, enterrado sob uma camada externa suavizada, esculpida para projetar perfeição divina. O que resta é menos uma biografia do que uma lição sobre como o poder apaga. A reação de Amarna não terminou apenas com um novo culto. Ela transformou a memória em uma arma. Nomes foram talhados para fora, sepulturas reasignadas, cartuchos arrancados e reescritos. Uma rainha que um dia esteve no centro da imagem real foi reduzida a um objeto belo, sem contexto, em um pedestal. Ainda assim, And the photograph was dark, was not clear, it was not colored like today. as mesmas ferramentas que expõem essa propaganda, análises de DNA, tomografias computadorizadas, imagens, podem ainda trazê-la de volta ao foco. Em algum lugar, em uma câmara sem marcação ou múmia mal identificada, Nefertiti pode ainda existir. Até que ela seja encontrada, restamos com uma máscara perfeita e um silêncio, lembrando-nos de que a história nunca é apenas o que aconteceu, mas o que os poderosos permitem sobreviver.